2019. Estamos aqui para assistir uma peça e a peça vai começar às 8 horas da noite. Fica no Teatro Francisco Nunes, Afonso Pena, dentro do Parque Municipal. E a gente vai ver a peça O Resgate do Soldado Ryan. Pega esse elenco, só camisa 10. Bruno Marácia, Guetter Ryan, Fonseca, Marcos Mori, Raniele Barbosa. Como é que foi lá? Foi tranquilo. Só perguntaram os meus dados e se eu queria servir. Você respondeu o quê? Disse que não. Eu sou filho único. Tenho que ajudar em casa. Good morning, angels. Good morning, Charlie. Para o gatilho, põe isso na arma. Minha se fuzil, aperta e dispara. Não para de furar toda na cara. Não para, mas calma e dispara. Oi, gente. Tô aqui pra falar da sinopse da peça do Resgate do Soldado Ryan, que foi a peça que meu grupo escolheu pra assistir. Então, a peça ela é baseada no filme, o famoso filme do Resgate do Soldado Ryan, que fala sobre alistamento militar e tal. E aí a peça, ela narra a história de um jovem que chama Ryan, que ele fez 18 anos e resolveu se alistar no exército brasileiro. E aí lá ele se descobre homossexual, e aí a história toda envolve essa trama de homossexualismo dentro de um ambiente que é bem rígido e tal, não é muito comum. E eles passam lá, a história conta de como os jovens que estão também dentro da peça, mas o principal é o Ryan, enfrentam essa dificuldade de ser homossexual, de se descobrir homossexual dentro desse ambiente de militarismo. E é isso. E aí a peça, ela envolve muita comédia, muita sátira com relação a esse meio. E é isso. Então, gente, a gente tá aqui com a diretora do espetáculo que a gente assistiu, a Brenda. E aí a gente vai perguntar pra ela. Bom, Brenda, como que é pra você a experiência de dirigir um espetáculo que aborda sobre esse tipo de assunto que é muito polêmico? Você para? Olha a entrevista! Ah, sei que são. Vocês quiserem participar? Pode participar. É com a diretora do espetáculo. Esse é o protagonista. Então, Brenda, como que é pra você a experiência de dirigir um espetáculo que aborda sobre um assunto tão polêmico e importante no mundo de hoje que a gente vive? Bom, primeiro é uma experiência muito nova, é o primeiro espetáculo que eu assino a direção sozinha. Eu já fiz assistência de direção em outros 3 espetáculos, mas esse é o primeiro que eu assumo a direção sozinha, então tá sendo uma experiência muito nova e muito desafiadora, assim, na verdade, quando surgiu o convite, eu já achei que ia ser difícil, né, mas ao mesmo tempo também me dá muito orgulho, assim, o trabalho, sabe? Fazer o trabalho me dá uma sensação muito boa. Então, acho que é isso, assim, ao mesmo tempo que foi difícil, também é muito, muito prazeroso. É um pouco dos dois, assim. E você acha que é importante, abordar sobre esse assunto? Sim, acho que sim. Principalmente, assim, no atual momento em que a gente está, é muito importante falar sobre questões que são tão delicadas, para a gente poder, inclusive, afirmar que a arte pode falar sobre qualquer coisa, inclusive sobre assuntos polêmicos, sobre assuntos que dizem respeito às pessoas, porque, na verdade, a arte é isso. Tudo que diz respeito às pessoas, a gente tem que ter liberdade de poder falar. Então, pra gente é muito importante isso, principalmente para os meninos que estão em cena, foi uma coisa que eles trouxeram a vontade de falar sobre isso. Então, se existe a vontade de falar, a vontade de expressar para os outros sobre esse assunto, acho que é sempre importante falar. E como que é o processo? Tipo, a criação da ideia, o ensaio mesmo, é uma coisa mais divertida ou tem que ser mais sério? Como que é isso? Então, depende, é um pouco dos dois. Esse processo específico, assim, como é um trabalho de conclusão de curso,
porque na graduação em teatro, quando você forma para ser ator, você tem que apresentar no final um exercício cênico, um espetáculo. E aí quando o Jeffter, que é um dos atores que estava se formando, me procurou, a gente começou o processo, ele já sabia mais ou menos o que ele queria, porque junto com o espetáculo, ele também apresenta uma pesquisa escrita. E a pesquisa escrita dele era sobre o teatro documentário, que é o tipo de teatro que a gente faz, que é um teatro que tem que é ficção, mas é uma ficção baseada numa história real. No caso, a história dele, a história que ele viveu. E aí existem alguns parâmetros que a gente tinha que seguir, a ideia da presença do documento em cena, do pacto com o público. É importante que o público saiba que a história é real. E também o documento em cena, o pacto com o público e o desejo de documentar, que foi a principal coisa, assim, ele tinha vivido essa experiência de 1 ano dentro do exército e ele tinha o desejo de falar sobre isso, de fazer um documentário sobre isso em forma de teatro. Então, a partir disso começou o processo e, assim, tem dias que é muito sério, tem dias que é muito divertido. É claro que, como o nosso espetáculo, ele transita muito entre o cômico e as partes que são mais sérias, é justamente isso, assim, os ensaios que são mais cômicos a gente acaba rindo muito, é muito divertido, mas tem os ensaios que são muito sérios, inclusive sobre isso, assim, sobre ele contar a experiência dele, coisas que ele viveu lá dentro que são muito desagradáveis e a gente tem que lidar com isso dentro do ensaio. E sobre a questão da, tipo, por exemplo, a parte que teve a nudez no palco, a gente, que é a nossa idade, a gente ficou muito assim, como que funciona isso? Tipo, isso é normal em questão desses trem? Então, a gente teve várias discussões antes de decidir se deixava ou não a nudez. E por que a gente deixou, assim? E por que isso também muda a classificação etária do nosso espetáculo? Nosso espetáculo é classificação etária 16 anos, porque a nossa nudez não é uma nudez sexualizada, é uma nudez sem apelo sexual. Só que pra gente era importante colocar isso em cena, porque a história real dos meninos. E o Igor, que é o rapaz que fica nu, ele foi obrigado a ficar nu na frente de 20 outros homens no exército. E ele não perguntaram pra ele se ele queria ou não. E ele teve que ficar. Então, e ele ficou constrangido por isso. Então a gente pensa assim, mas o público pode ficar um pouco constrangido. Mas às vezes é isso que a gente quer, despertar. Então, assim, nem sempre tem nudez, mas quando tem, pelo menos o que a gente tenta fazer no nosso trabalho, é que tem um motivo, que ela tem um porquê. E no nosso caso era isso, a gente queria que as pessoas experimentassem um pouquinho desse constrangimento que é ele ficar nu na frente de 20 outros caras que ele não conhece, obrigado, sem poder dizer que não, entendeu? Entendi, muito obrigada. Gente, obrigada vocês por terem vindo. Todo mundo gostou do teatro. O teatro é muito, muito engraçado. Ele conta a história do Ryan de uma forma muito criativa. Os caras dançam, pulam, cantam. Além de tudo, criticam o Estado. Tem coisa melhor, gente? Não tem. Ficou muito forçado isso. Mas eu vou deixar assim mesmo, tá? O teatro tem como base a palavra respeito, que em momento algum é aplicada. Por quê? Porque eles sofrem com homofobia. Não apenas pelos soldados mais velhos, mas por eles mesmos. Por não acreditarem que eles são capazes ou simplesmente por não acreditarem que eles são importantes, assim como qualquer um. E isso é uma crítica social incrível. A gente até se sente mal, por muitas vezes ser como aqueles soldados homofóbicos e machistas. Mas bom, é muito engraçado. Ele conta a história de uma forma criativa e espontânea. Eu gostei muito. Vocês também deveriam assistir.